Eu era uma mulher judia comum, professora, esposa, prestes a me tornar mãe pela primeira vez. Porém, no dia do parto, algo inesperado aconteceu. Meu coração parou por exatamente 9 minutos. Nesse intervalo entre a vida e a morte, eu tive uma visão que nenhuma tradição, livro ou sinagoga jamais revelou. Jesus apareceu diante de mim e revelou segredos sobre Israel, Trump e acontecimentos que poderão transformar tudo que acreditamos até 2030. Preste atenção. Meu nome é Lior Amares Halevi. No dia 28 de abril de 2023, eu estive clinicamente morta por 9 minutos, sem batimentos, sem atividade cerebral. Isso aconteceu durante o momento mais esperado e temido da minha vida, o nascimento da minha filha. Cresci em um lar judeu tradicional no Brooklyn, Nova York, ouvindo histórias do Êxodo, da força do povo de Israel e da fidelidade de Abraão. Mas raramente ouvi falar sobre amor. Para nós tudo girava em torno de lei, sobrevivência, nunca de descanso. Quando adulta, estudei história judaica moderna e me tornei professora em uma escola comunitária, onde ensinava sobre guerras, diásporas, líderes e milagres. Mesmo assim, algo dentro de mim sempre parecia faltar. Eu conhecia Deus em teoria, mas não verdadeiramente. Minha gestação foi tranquila, e meu marido Esra e eu aguardávamos ansiosos a chegada da nossa primeira filha, que nomeamos Ziel, um nome que significa força. Optamos pelo Hospital Bet Shalom, que respeitava as tradições kosher e halachá. A noite deveria ser de alegria, mas a vida, ou melhor, Deus, tinha outros planos. Tudo aconteceu rápido, uma hemorragia repentina, perda de consciência, o vazio. Lembro exatamente do momento em que meu corpo entregou-se, uma pressão esmagadora no peito, como se o peso do mundo inteiro caísse sobre mim. Depois um silêncio absoluto. Os gritos dos médicos, os comandos em hebraico, os alarmes foram desaparecendo até que o mundo se calou. Não havia dor, nem medo, apenas um vazio denso, como se o tempo tivesse parado para observar. De repente me vi flutuando acima da cama, observando meu corpo imóvel, coberto de sangue. Vi essa chorando, a enfermeira tentando desesperadamente reanimar meu coração. Mas aquilo já não me pertencia. Parecia que eu assistia a uma cena de longe, da qual não fazia mais parte. E o mais estranho, eu não queria voltar. Sentia uma leveza e uma paz profundas, que nenhuma oração jamais alcançou. Foi então que senti algo me puxando, não para cima nem para baixo, mas como se atravessasse um véu invisível. Surgiu uma luz, não uma luz comum, mas quente, viva, acolhedora, como se me conhecesse antes mesmo do meu nascimento. Nesse espaço entre mundos, meus olhos encontraram alguém que jamais imaginei ver, Jesus. Ele estava ali, no meio daquela luz que parecia irradiar dele mesmo. No instante em que o vi, soube quem era, não porque alguém me contou, mas porque minha alma o reconheceu. A mente, porém, resistia. Sou judia, pensei. Cresci ouvindo que Jesus era, no melhor dos casos, um profeta mal interpretado. No pior, uma ameaça ao nosso povo, o divisor entre nós e eles. Meu coração acelerou, minha razão protestou, mas ele sorriu. Não um sorriso de sarcasmo, nem de correção, mas de ternura, aquele tipo de sorriso que desmonta qualquer argumento e diz: eu sei. Sua voz não era feita de som, mas penetrava direto em meu espírito. Eu sempre soube quem você é, Lior. Essas palavras me derrubaram. Nenhuma defesa resistiu, nem teologia, nem costumes, nem identidades construídas ao longo dos anos. Tudo que eu acreditava ser sobre mim era sombra diante da luz que agora me envolvia. Ele me mostrou visões, verdades e sentimentos que estavam dentro de mim desde a infância, mas que nunca tive coragem de nomear. Revelou que nenhuma religião possui toda a verdade, e que com o tempo, cada uma distorceu partes da mensagem original. Disse que seu nome foi usado para controle, não para amor. Senti o peso ancestral da culpa, do medo, da obrigação de merecer Deus por tradições que eu não compreendia. Tudo isso se desfez como areia ao vento. Perguntei sobre o povo judeu, nossa dor, história e holocausto. Sua resposta não foi política nem religiosa, mas um olhar que chorava junto, reconhecendo todo o sofrimento que foi causado em seu nome por pessoas que nunca o conheceram. Naquele instante soube que Jesus nunca foi nosso inimigo. Fomos nós que erguemos muros para nos proteger da verdade que mais precisávamos. A verdade é envolvida em amor. De repente fomos transportados, não com os pés, mas com o espírito. As palavras dele transformaram o ambiente ao nosso redor em formas, cores, cidades e movimentos. Jerusalém apareceu sob nós, cercada por muralhas.
Mas não era Jerusalém das histórias ou das aulas que eu dava. Era uma versão futura, carregada de tensão, prestes a enfrentar um evento sombrio. Vi ruas em pânico, pessoas gritando, mães correndo com filhos nos braços. Mísseis cortavam o céu, prédios desabavam, fumaça tomava o lugar das cúpulas douradas e lares pacíficos. O chão de pedra manchado de sangue, a cidade santa, um campo de batalha. Meu coração se apertou. Perguntei em silêncio: por que, Senhor? Por que tanto sofrimento? Ele respondeu com ternura e dor: isso acontecerá, mas não como esperam. Antes que eu compreendesse, a cena mudou. A fumaça sumiu, o barulho das bombas cessou e algo novo surgiu no lugar do caos: reconciliação. Vi pessoas de diferentes religiões se abraçando, rabinos, padres e muçulmanos orando lado a lado. No muro das lamentações, crianças brincavam onde antes havia destruição. A cidade renascia. Essa é a dor do parto, Lior, disse ele. E o que nascerá disso, o mundo não está preparado para ver. Perguntei sobre Israel, seus líderes e decisões tomadas em nome do povo e de Deus. Muitas dessas decisões eu mesma defendi sem questionar. Jesus olhou-me com firmeza e disse: o coração de Israel se desviou. Buscam salvação na política, quando deveriam olhar para mim. Falou de boas intenções guiadas pelo orgulho, de escolhas feitas mais por medo que por fé. E completou algo que me abalou: muitos líderes querem proteger, mas o fazem com controle, não com sabedoria divina. Essas palavras tocaram um ponto cego em mim. A educação que recebi ensinava obediência cega às autoridades religiosas e políticas. Questione o mundo, mas nunca nossos líderes, diziam. E agora o próprio Filho de Deus me pedia para enxergar de um jeito novo. Antes que eu pudesse assimilar tudo, uma nova visão surgiu. Não era em Israel, mas num salão amplo, com bandeiras ao fundo. Ali em pé, com um sorriso confiante, estava alguém que jamais imaginei ver naquele contexto: Donald Trump. Vestia terno e segurava um documento, enquanto judeus e árabes assinavam um acordo de paz. Minha reação foi de incredulidade. Como alguém tão controverso poderia fazer parte de algo tão espiritual e grandioso? Jesus percebeu minha dúvida e disse antes que eu falasse: muitos zombam dele. E em certos aspectos, essa visão tinha fundamento. Porém, Jesus me explicou que ele pode usar qualquer pessoa, até mesmo aquelas que o mundo rejeita. Após essa revelação, houve um silêncio profundo. Não era uma defesa, nem uma exaltação de Trump como santo, tampouco uma justificativa para seus erros. O que ele transmitia era algo diferente. Deus não se limita a aparências ou reputações humanas. Ele compreende o plano maior e está disposto a quebrar regras que muitos sequer ousariam tocar. Por isso, Trump faria parte de um evento histórico. Naquele momento, percebi algo que carrego comigo até hoje: Deus não escolhe favoritos, mas instrumentos. E esses instrumentos às vezes são reis humildes, e outras vezes, figuras controversas que provocam debates intensos no mundo todo. Notícias se espalhavam rapidamente, multidões nas ruas, manchetes sensacionalistas, críticas e zombarias, e mesmo assim, transformações aconteciam. Pontes inesperadas eram construídas, diálogos antes inimagináveis começavam a ganhar forma. Jesus me revelou que o segundo mandato de Trump não seria para glorificá-lo, mas para impulsionar movimentos espirituais essenciais. Ele explicou que nem todos que se opõem a Trump estão errados, assim como nem todos que o apoiam fazem com motivos puros. Independentemente das opiniões, Deus usaria esse momento para realizar algo maior. Meu reino não depende de sistemas humanos, mas às vezes entro neles para expor, quebrar e reconstruir. Senti vergonha. Passei a vida tentando entender a política do meu povo, defendendo líderes como se fossem perfeitos, acreditando que a salvação viria das urnas. Agora Jesus me mostrava que nenhuma liderança substitui a voz do Pai. Não se trata de Trump ou Netanyahu, mas do coração humano que troca a obediência a Deus pela idolatria do poder. Antes que eu pudesse reagir, a cena mudou novamente. Vi centenas de rostos, pessoas comuns, soldados, rabinos, adolescentes, mães usando véus. Todos sonhavam com aquele homem de olhos gentis que falava comigo. Alguns despertavam em lágrimas, outros resistiam, mas algo começava a acontecer. Um véu invisível estava sendo levantado. As imagens fluíam diante de mim como se fossem feitas de luz líquida. Vi muitos rostos, alguns familiares, outros completamente estranhos, mas todos tinham algo em comum: estavam despertando. Vi um jovem soldado das Forças de Defesa de Israel, ajoelhado num posto no deserto, com a arma ao lado,
chorando silenciosamente. Ele acabará de sonhar com Jesus, um homem vestido de branco que chamava pelo nome e dizia: Eu sou quem te formou no ventre. Vi uma mulher ultra-ortodoxa, cercada por filhos pequenos, acordar no meio da madrugada ao ouvir uma voz que repetia dentro dela: Eu te amei com amor eterno. Embora não compreendesse o significado, algo despertou dentro dela, uma sensação inédita de paz, não de medo. Vi um rabino em Tel Aviv fechar os olhos após uma oração tradicional, ser invadido por uma presença que o fez estremecer. Ele viu uma cruz, não de dor, mas brilhando com paz. Ainda não contou a ninguém, mas jamais oraria da mesma forma. Jesus me olhou e disse: O véu está começando a cair, lentamente, com dor, mas ele cairá. Essa frase ficou marcada em mim como fogo. Eu sabia do que ele falava, o véu que separava gerações da verdade completa, tecido por tradições, traumas, medo e identidade cultural. Um véu que me manteve afastada dele por toda a vida, mesmo sendo dele. Perguntei se isso não traria divisão, confusão, perseguição. Jesus assentiu com um olhar firme, porém cheio de compaixão. Toda nova vida começa com dor, mas o que virá depois será liberdade. Então ele me mostrou outros rostos. Um estudante muçulmano na França, deitado em sua cama, com os olhos arregalados após sonhar com Jesus dizendo: Eu sou o caminho. Uma mulher cristã no Alabama que, ao ouvir meu nome num vídeo, começou a chorar sem entender porquê. Uma menina de 14 anos na Ucrânia, que se declarava ateia, mas se emocionou até as lágrimas ao ouvir uma canção que falava de Jesus como pastor. Eles ouvirão minhas palavras e lembrarão de mim, disse Jesus. Alguns por acidente, outros em desespero, mas nenhum por acaso. Essas visões não são simbólicas, são reais, já estão acontecendo ou acontecerão em breve. E eu compreendia, não se trata de religião, mas de um despertar. Jesus me mostrou que as estruturas antigas ruirão, não pela força, mas pela inutilidade. O que antes servia de proteção, agora é barreira. O que guiava, agora esconde. O povo que mais conhece as promessas foi o que mais demorou a ver seu cumprimento. Então ele me disse algo que nunca esqueci: Você foi escolhida para testemunhar isso e contar. Naquele momento senti medo de ser rejeitada, de não ser ouvida, de ser acusada de traição pelo meu próprio povo. Mas Jesus sabia disso. Sem dizer mais nada, colocou a mão sobre meu peito e um calor indescritível me envolveu. Toda dúvida, vergonha e culpa desapareceram. Você é minha, Lior, e isso é o que importa. As visões continuavam, como se cada revelação abrisse uma nova porta dentro de mim. Então Jesus falou: há algo mais, o mais importante. A luz ao nosso redor se intensificou, mas sem machucar meus olhos. Senti meu espírito sendo levado novamente. Quando a imagem se estabilizou, reconheci o lugar de imediato: o Monte do Templo, no coração de Jerusalém, um dos lugares mais disputados, sagrados e delicados do mundo. Mas o que vi ali não existe no mundo físico ainda. Onde hoje há muros, câmeras, soldados e tensão, havia uma estrutura luminosa, como feita de vidro e fogo ao mesmo tempo. Não havia paredes grossas, divisões, clãs, tribos ou religiões. Havia uma luz suave e um silêncio cheio de reverência. Dentro daquele espaço, judeus e muçulmanos oravam lado a lado, sem confrontos, sem tentativas de convencer uns aos outros, apenas cada um expressando sua fé com suas próprias palavras, posturas e cânticos, todos unidos por um mesmo espírito. Minha mente tentava processar aquilo, pois não fazia sentido de acordo com as regras do mundo que conhecia, nem com a tradição ou a história. Jesus então disse: Este será o terceiro templo, mas não da forma que os homens imaginam. Ele explicou que não seria um local para sacrifícios, mas para reconciliação, que não seria erguido por ordens de reis, mas pela vontade do Pai. Minhas lágrimas começaram a cair sem que eu percebesse, pois havia uma beleza profunda naquela cena, não uma utopia, mas uma promessa viva, um futuro que já começava a se manifestar no invisível. Perguntei, inquieta: mas e com tudo que existe lá hoje? O domo da rocha, a política, os extremismos, séculos de ódio. Com calma, ele respondeu: haverá uma solução que ainda ninguém imaginou. Não será fruto do esforço humano, mas da minha obra, e ninguém poderá impedir. Não se tratava de reconstruir apenas um edifício, mas de redefinir o centro espiritual do mundo, um templo que une, acolhe e cura. Não como uma instituição, mas como uma presença viva. Ele me mostrou as barreiras entre as religiões se dissolvendo, não por força ou violência, mas porque perderiam a razão de existir,
como portas abertas que perdem sentido quando não há mais medo do que está do outro lado. O amor faria o que a tradição nunca conseguiu. Será a verdade que unirá onde a doutrina dividiu, ele disse. Lembrei de todas as vezes que ouvi dizer que só os judeus seriam salvos, ou que os cristãos estavam enganados, ou que os muçulmanos eram inimigos. Agora Jesus, que muitos do meu povo rejeitavam, mostrava que a salvação transcende qualquer molde humano. Aquela estrutura espiritual que eu via ainda não tinha nome ou placa. Era simplesmente um lugar de encontro com o Criador. Então ele me olhou com uma seriedade que me fez tremer e declarou: este templo será construído não com pedras, mas com corações, e você fará parte disso. Não consegui responder, apenas chorei, porque sabia que nada seria como antes. A luz ao redor pulsou, como se sentisse a gravidade do que seria revelado. Eu sabia, sem precisar de aviso, que estávamos entrando numa profundidade maior. O tom da presença de Jesus mudou, ainda havia amor, mas também uma urgência profunda. Agora você verá algo que já começou, ele disse. A primeira imagem foi um mapa do mundo que parecia respirar, vivo. As fronteiras começaram a desaparecer e o planeta tremia, literalmente. Vi terremotos em regiões normalmente calmas, enchentes engolindo cidades inteiras, incêndios em áreas frias e o céu mudando de cor. O mundo parecia estar em trabalho de parto. Essas são as dores iniciais, ele explicou. O planeta está gemendo, mas o que vem é maior que o físico. As cenas se aceleraram, governos desmoronando, economias em colapso, nações em guerra por motivos que não faziam sentido à primeira vista. Então vi Israel de novo, mas desta vez como centro de revelações. Jesus me mostrou tecnologias emergindo de laboratórios israelenses, inovações em água, energia e saúde mental que poderiam salvar vidas num mundo cada vez mais hostil. Também vi escavações em Jerusalém descobrindo artefatos que abalariam as 3 grandes religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, confirmando escrituras e desafiando interpretações antigas. Assustada perguntei quando tudo isso aconteceria. Ele respondeu com firmeza: algumas dessas coisas já começaram, outras acontecerão até 2030. Mas quando vierem, nada será como antes. Senti o peso dessas palavras. O mundo que conhecemos não está apenas mudando, está sendo preparado, sacudido e substituído. Então veio o alerta mais grave. Jesus se aproximou, seus olhos brilhando não de raiva, mas de uma dor profunda, como quem tenta avisar alguém prestes a cair e não quer que ignore o aviso. O maior perigo para a humanidade não é a guerra, nem a fome, nem as mudanças climáticas, ele disse pausadamente. É a cegueira espiritual. Essas palavras atravessaram minha alma. Ele explicou que muitos pensam que o servem, mas na verdade servem ao medo ou ao poder. Vi igrejas e sinagogas cheias, mas vazias de verdade, pessoas com Bíblias nas mãos, mas com ódio no coração, discursos sobre Deus, mas nenhum fruto verdadeiro. Cobriram meu nome com política, orgulho e controle, e depois se perguntam, por que não conseguem me ouvir? Naquele instante vi rostos se apagando, como se a luz interior estivesse sendo sufocada por tradições, ambições e legalismos. Perguntei se haveria quem zombaria disso e ele confirmou com tristeza: sim, eles virão. Mas a verdade sempre divide antes de unir. Depois Jesus me mostrou pessoas específicas que cruzariam com essa mensagem: um rabino em Tel Aviv, uma mulher cristã no interior do Brasil, um estudante muçulmano em Casablanca e uma adolescente agnóstica em Seul. Eles ainda não estão prontos por causa das doutrinas, mas estão prontos porque estão famintos. As visões começaram a desaparecer, mas antes que tudo se encerrasse, ele disse: não tente provar nada, apenas conte o que viu. O Espírito testificará, e quem tiver ouvidos, ouvirá. Então o som da vida voltou, o silêncio deu lugar a gritos, a luz celestial foi substituída por lâmpadas frias de hospital, e o paraíso pelo barulho e correria. Eu voltei. Não houve aviso, nem despedida suave. Num instante, eu estava imersa numa paz indescritível, envolta em luz e amor puro. No instante seguinte, senti como se fosse puxada para dentro de mim mesma, como se meu espírito fosse espremido para algo que já não me cabia. A leveza deu lugar à gravidade, à quietude, e então ao caos. O som voltou primeiro abafado, depois cortante, alarmes, gritos, correria. Meu corpo doía, como se tivesse sido reanimado à força. E então o som perfurou tudo, o choro de um bebê, minha filha. Eu não a via, mas sabia que ela estava viva, e eu também. Depois me contaram que estive clinicamente morta por exatos 9 minutos, sem batimentos, sem atividade cerebral. Já preparavam Esdras para o pior.
Mas contra todas as expectativas, eu voltei, fraca, confusa, com dificuldade para respirar, mas de volta. Quando colocaram minha filha nos meus braços, uma onda de emoções que palavras não conseguem descrever me invadiu. Ela era tão pequena, tão real, tão minha. O único motivo que me mantinha ligada à vida naquele momento era o calor do corpo dela. Esdras se aproximou, segurou minha mão com tanta força que doeu. Seus olhos diziam tudo. Ele havia me perdido e agora me reencontrava. Choramos juntos, sem palavras. O quarto estava cheio de pessoas, mas parecia que só existíamos nós, eu, ele e Éden. Esse foi o nome que nasceu dentro de mim ao vê-la. Tínhamos pensado em outro antes de tudo, mas agora tudo havia mudado. O nome dela precisava refletir o que eu vivi, o lugar de onde vim, e a promessa que me foi mostrada. Éden não era apenas um nome, era uma verdade, um lembrete de que o que vi não era ilusão, mas lar. Eu tinha deixado Éden para voltar e preparar outros para ele, e ela seria meu primeiro testemunho vivo disso. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava, as visões continuaram vivas em mim. Nada se apagou. Não foi sonho, nem devaneio. Foi uma experiência, um chamado. E eu sabia que não poderia guardar isso só para mim. Eu fui enviada de volta por um motivo. E não importava o medo, a vergonha ou a dúvida. Minha missão era clara: contar ao mundo o que vi. Essa história não é só minha. É para você que chegou até aqui. Talvez você não tenha morrido fisicamente como eu, mas pode estar espiritualmente adormecido. Talvez ache que conhece Deus, mas nunca o encontrou verdadeiramente. Jesus é real, está vivo, e está chamando seus filhos de volta para casa. Eu voltei à vida, mas depois de tudo que vi, nunca mais fui a mesma. Essa não foi apenas uma experiência de quase morte, foi um chamado, uma missão. A mensagem que recebi não era só para mim, era para você, para todos que ainda conseguem ouvir a voz de Deus no meio do barulho do mundo. Jesus me mostrou o que está por vir, não para causar medo, mas para despertar. Se algo tocou seu coração ao ouvir isso, não foi coincidência. Talvez esta seja a sua chance de renascer, não de uma morte clínica, mas de uma vida espiritual adormecida. O tempo está passando, e o que está por vir vai transformar tudo. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Alguém próximo pode estar precisando ouvir isso mais do que você imagina. E lembre-se, não é sobre religião, política ou tradição. É sobre se reconectar com a verdade, antes que seja tarde demais. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.